Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje vamos falar de filosofia da longevidade, que é basicamente a ideia de que nós estamos vivendo em uma sociedade onde a expectativa de vida é cada vez maior. Só que não basta viver mais, precisamos viver mais, mas também viver bem, com saúde e qualidade de vida. E num canal aqui como o nosso, que se propõe a discutir questões que possam nos remeter à busca pela sabedoria, este tema com certeza não poderia ficar de fora. Por isso, vamos refletir um pouco sobre a filosofia da longevidade. Vida longa, próspera e com sabedoria. Olá pessoal, tudo bem? É um dado comum hoje em dia saber que no mundo todo as pessoas estão vivendo mais. E estes dados podem ser comprovados por pesquisas através de instituições como a ONU, a Organização das Nações Unidas, que anualmente publica um relatório de estatísticas sobre saúde mundial. E em 2019, esse relatório apontava que, aqui no Brasil, a expectativa de vida passou de 69,9 anos no século XX para um pouco mais de 75 anos entre 2000 e 2016. E de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1940, a expectativa de vida no Brasil para ambos os sexos era de aproximadamente 45 anos. Em 2021, esse número já era de 77 anos em média. O Instituto projeta que em 2050, o país terá 30% de sua população com idade acima dos 60 anos. Se você tem 30 e poucos anos, ou talvez até menos, talvez ainda não tenha parado para se preocupar com este assunto. Mas para pessoas como eu, que já está inclusive próximo de completar meio século de vida, este assunto se torna cada vez mais indispensável. A ideia de abordar este tema aqui no nosso canal se deu a partir da série de reportagens que passou no Fantástico, intitulada Senhora Juventude, que por sua vez se baseou no documentário da BBC apresentada pelo médico e jornalista Michael Mosley, onde eles procuraram exatamente analisar pessoas na chamada terceira idade, ou seja, a partir dos 50 anos, que realizavam diferentes atividades físicas e procurando então entender como essas atividades se refletiam em suas vidas. Vamos então falar um pouco sobre a tão sonhada eterna juventude. A busca da humanidade pela vida eterna pode ser observada desde a antiguidade através dos alquimistas e, inclusive, também na Idade Média e na modernidade. Você com certeza já ouviu falar da alquimia ou dos alquimistas, não? Acham que existe uma pedra filosofal capaz de prolongar a existência humana, um elixir da longa vida? Talvez esse elixir da longa vida até possa ser considerado real, mas de uma forma que a ciência hoje procura demonstrar a partir do entendimento do funcionamento do nosso organismo após os 50 ou 60 anos de vida. Então vamos começar primeiro entendendo um pouco do funcionamento do nosso organismo a partir dessa faixa etária, e é claro que aqui nós só vamos ter condições de destacar algumas dessas transformações, que na realidade são várias. E nós vamos abordar alguns aspectos baseados na reportagem do Fantástico, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês. A partir dos 60 anos, a capacidade de metabolismo do corpo, por exemplo, desacelera, e o processo de transformação dos alimentos em energia começa a perder eficácia. Como as calorias vão deixando de ser queimadas, pode gerar aumento de peso e, consequentemente, aumenta o risco de doenças cardíacas e diabetes. Outra mudança é na nossa estrutura óssea, que também vai ficando mais frágil. Por dentro, os ossos são feitos de colágeno e fosfato de cálcio. Esse tecido naturalmente sofre erosão e se reconstitui num ciclo normal e saudável. Mas com a osteoporose, a erosão acontece mais rápida do que a reconstituição. Outra mudança que acontece é no nosso sistema imunológico, que combate as infecções do organismo e que tem uma queda de desempenho, e que por isso as pessoas nessa faixa etária são consideradas como grupo de risco em casos como gripe ou Covid, por exemplo. Vamos agora ver então como a chamada ciência da longevidade pode nos ajudar a encontrar o elixir da longa vida. A fonte da juventude tem sido considerado como uma das últimas fronteiras da medicina. A série de reportagens Senhora da Juventude trouxe, como um dos exemplos, uma pesquisa do professor de Medicina Esportiva da Universidade de Hong Kong, Park Ko-siew,
que procurou analisar diferentes atividades físicas e como elas interferiam no nosso metabolismo. A pesquisa foi realizada com mais de 500 voluntários acima dos 50 anos e todos acima do peso. Dentre as atividades físicas estudadas, foram observadas pessoas que praticavam exercícios aeróbicos e musculação, mas também pessoas que praticavam o Tai Chi Chuan. E vejam, eu não poderia deixar de começar exatamente por este tema, porque eu sou um praticante de Tai Chi Chuan e de Qigong. Inclusive já tenho alguns vídeos aqui no nosso canal com algumas dessas práticas. E, inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo para você ter acesso a um texto que eu escrevi sobre o Tai Chi Chuan e inclusive onde eu abordo a relação da prática do Tai Chi e os benefícios para a saúde. Você vai ter acesso também a uma série de artigos científicos que eu utilizei para me ajudar a escrever esse texto e até dissertações de mestrado, como por exemplo uma dissertação de mestrado do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, a UNB, que procurou analisar os efeitos do Tai Chi no equilíbrio corporal de pessoas idosas com baixa massa óssea. Vale a pena dar uma olhadinha lá no nosso texto. Praticar Tai Chi após os 50 anos, segundo a reportagem, ajuda a perder gordura comparado com pessoas sedentárias e até pessoas que fazem musculação. 6 meses após o estudo, os resultados mostraram que o grupo que praticou Tai Chi teve uma redução na circunferência abdominal, superando até mesmo o grupo que fez musculação. Um outro exemplo dado foi o do ciclista Norman Lazarus, de 86 anos, que pedala cerca de 100 km subindo e descendo ladeira no sul da Inglaterra. Aqui foi analisado os efeitos da prática do Norman no seu sistema imunológico. O declínio do sistema imunológico se deve principalmente ao encolhimento de um órgão chamado timo. Ele fica acima do coração e é responsável pela produção de células T. As células T, ou linfócitos T, combatem germes invasores do organismo. No interior do timo, essas células são equipadas com receptores, que permitem reconhecer cada germe que invade a circulação. Mas essa produção perde ritmo quando envelhecemos. Idosos sedentários têm muito menos de uma proteína chamada interleucina 7, que é uma das proteínas que ajuda o sistema imunológico. Ciclistas como Norman têm até o dobro do nível dessa proteína, o que pode ter alguma relação com a produção de células T do timo. Isso de acordo com uma pesquisa da professora da Universidade de Birmingham, Janet Lord. E vejam, na verdade existem vários outros fatores que influenciam e interferem para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, isso não apenas na terceira idade, mas em todas as faixas etárias, em todas as fases da nossa vida. Mas como eu pretendo aprofundar este conteúdo aqui no nosso canal, eu vou me limitar a esses poucos exemplos que eu passei aqui para vocês, porque eu quero ainda trabalhar este tema da filosofia da longevidade em outros vídeos. Mas a gente poderia falar ainda da importância de uma alimentação saudável. Também a gente pode levar em consideração o modo como a gente lida com a relação do corpo com a mente. Sim, ter uma saúde mental e um equilíbrio emocional é fundamental, pois a nossa saúde mental e emocional interfere diretamente na saúde do nosso corpo físico. E é muito importante que a gente possa também trabalhar a partir dessa perspectiva, pensar de forma integral, corpo, mente e espírito. De modo geral, a gente pode pensar então que não basta celebrar mais aniversários. A gente precisa manter o corpo ativo, praticar atividades físicas, desafiar a nossa mente e trabalhar também o nosso equilíbrio emocional e a nossa saúde mental. Esta é a melhor forma para que a gente possa celebrar mais aniversários e de forma plena e saudável. Vida longa, próspera e com sabedoria.